Talvez para muitos de vocês possa ser assim uma simples revisão. Mas, mesmo assim, a gente vai bater um papinho aí. Tá bom, meninas e meninos? Vamos lá. Cá estou. Nossa proposta, né, de bater um papo em alguns casos, né, não quero, estou falando o que eu estou fazendo, vou deixar os microfones desligados, tá, gente? Aí depois a gente volta a abrir microfone. E a proposta é a gente falar hoje sobre neuroplasticidade. E está aí justamente o que a gente acabou falando agora há pouco, que eu tenho esse conceito trazendo que seria uma capacidade do cérebro se adaptar às mudanças por meio do sistema nervoso. Olha que legal. E além disso, né, a gente sabe que tudo isso, respondendo agora à pergunta da Juliana, eu tenho uma habilidade de reorganizar os neurônios. Olha lá, Juliana, novos circuitos, né? Eu chamo de nova circuitaria. Então, a neuroplasticidade, ela, lógico, ela tem uma necessidade de comunicação intraneuronal, né? Senão não é neuroplasticidade. Mas entendam que o conceito de aprendizagem e vivências é exatamente a neuroplasticidade. Nossos filhos, os filhos de vocês, eles estão crescendo, estão amadurecendo, estão ampliando, principalmente quem? Lobo frontal, lobo parietal, occipital. Então, cognição, planejamento, a fala, o exercício, a marcha, o equilíbrio. Então, tudo isso, Juliana, está ampliando a aprendizagem do sistema nervoso central. E quando eu falo isso, a gente começa depois a extrapolar, né, para outros segmentos. Mas aí fica daí para, o que eu posso dizer? Para a cabecinha de cada um de vocês. Então, não que necessariamente neuroplasticidade não envolva aprendizagem e vivências. Mas, quando eu falo de aprendizagem e vivências, novos circuitos, novos caminhos. Por exemplo, se alguém do nosso grupo que está aqui, né, esses 14 ou 15 que estamos aqui, a gente vai aprender uma coisa nova hoje. Vamos imaginar que a Adriana está aqui e vai ver uma coisa nova. Então, ela vai, por neuroplasticidade, religar sinapses e ampliar circuitos. Qual é o nome disso? Neuroplasticidade. Tá bom? Talvez como terapeuta que sou e comecei estudando Freud, eu acho que essa é uma boa palavra, uma frase interessante dele, né? Que somos o que pensamos ser. Somos o que pensamos ser. Se você acha que você é brilhante, Linus, você vai ser brilhante. Agora, se você achar que você é um derrotado, que você é um infeliz, que ninguém te quer, você vai ser representado psiquicamente assim. Então, a neuroplasticidade do cérebro, ela também, como você agora há pouco falou, ela pode ser para uma coisa adaptável para o bem, adaptável, né, que a gente chama de agradável ou desagradável. E os trabalhos têm mostrado, né, vários ensaios aí, que essas exposições nossas, é o que nós estamos vivendo agora, né, esse ambiente, o psicológico, a influência biológica, nós vamos mudando o nosso cérebro. Tanto que essa capa neural aqui, ó, essa capa, né, esse neocórtex, olha, me veio agora. Para vocês terem uma ideia, o sistema límbico está aqui, ó. Olha o quanto, não sei eu, tá? Mas olha o quanto vocês evoluíram. Olha que coisa mais linda. Ó. Então nós crescemos, né? O nosso essa couraça, córtex de couraça, ele foi necessário primeiro para nos proteger e a gente foi ampliando, ampliando, pensando cada vez mais, raciocinando, elaborando, vivenciando, vivenciando. E o perigo
foi diminuindo, tá, gente? Eu não sei se vocês já estudaram a evolução do ser humano, né? Querem uma explicaçãozinha dessa aí, ó? É simples, ó. Por que que o sistema límbico ficou tão pequeno e o neocórtex cresceu tanto? Por uma necessidade de adaptação, né? Porque o límbico aqui, ó, ele cuida do quê? Quem que é o principal dele? A nossa amígdala. E quem é ela? O que a amígdala faz, gente? Não é da garganta, tá? Por gentileza, não se esqueçam disso. O que ela faz? Ela te prepara, meu querido, para isso, ó, para fuga, para luta. E essa é a grande explicação também para o desfecho da pandemia. Não canso de falar disso. Bom, está aqui o X da questão. E essa pandemia ativou demais o nosso sistema nervoso autonômico, nos mantendo cada vez em alerta pelo sistema nervoso autônomo, né, com cortisol e adrenalina, mas ao mesmo tempo também pela amígdala e liberação contínua desses agentes de fuga, mantendo pela suprarrenal principalmente. Tá bom? Vai aqui uma pequena explicação fisiológica, por que às vezes a gente se pega tão eufórico e a gente tem que entender que essas modulações límbicas, elas estão diretamente ligadas às mudanças e possibilidades da mente humana. Tá bom? Então, hashtag vamos para frente. E aí a gente tem, até tirar aqui, ó, que exercitar o cérebro. E a gente exercita o cérebro de várias possibilidades. Essa é uma das possibilidades. E eu acho que seria muito, muito legal quando vocês... lembrando, né, gente, eu estou falando de pacientes refratários, né? E esses pacientes refratários, dentro do sistema dele, vocês podem utilizar, né, um recurso chamado autorregulação. E a autorregulação ela pode estar sendo mediada via meditação. E aí a gente lembra, os menos avisados, ou que esqueceram um pouquinho do que eu falei, essa é a grande, ou talvez alguém que esteja aí que perdeu esse nosso bate-papo, está aí a grande imagem, que eu acho isso fantástico. Eu gosto de mostrar essas imagens para os nossos pacientes, né? Eu já falei com vocês sobre psicoeducação em dor, eu já falei para vocês trazerem os pacientes para dentro do processo de protocolo de atendimento, né? Mas também não ficar assim, sabe, blá, 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 né? Traz aquilo que vocês julguem pertinente. Mas olha que interessante, rapaz. Se a gente pensar que aqui eu tenho um sistema serotoninérgico, né? Vou pôr minha caneta. Eu tenho aqui um serotoninérgico. E quem é ele? Como é que eu ativo o sistema serotoninérgico via exógena no paciente, gente? Ó, várias opções, hein? Meditando, orando, respirando. E outro, que todo mundo sabe que é o mais fácil, qual que é? Antidepressivo tricíclico, né? E o antidepressivo tricíclico, principalmente ele através da serotonina, é a base da compreensão do antidepressivo. E olha o que vocês fazem na mente do ser humano. Então, uma meditação profunda em ondas alfa ou ondas gama atinge toda a circuitaria em que, se você tomar o antidepressivo tricíclico, principalmente um recaptador seletivo da serotonina. Então, talvez a gente possa contemplar os nossos pacientes com autorregulação, muitas vezes, e aquele que
seja avesso ou já teve experiências desagradáveis com medicação, você pode mudar um pouco de medicação para meditação. E talvez essa associação possa ser mais, talvez, como eu possa dizer, mais produtiva para o paciente de vocês. Então fica a dica aí que neuroplasticidade ela está pare num paciente, né? Vamos lembrar lá do paciente refratário. Eu posso ter neuroplasticidade através da autorregulação. E é muito bonito estudar sobre autorregulação, tá? Existem vários trabalhos. Eu me lembro na área de Parkinson, de pacientes com Parkinson, pacientes cardiopatas, o que a autorregulação pode fazer, né? Através de meditação, de autoindução. Eu estava falando agora isso brincando com o Linus, né? Essa autorregulação, ela pode ser utilizada muito nos nossos settings terapêuticos, né? O reforço da neurolinguística, a PNL, né? A neurolinguística valorizando o positivismo do cérebro, pensar positivo, pensar que você é vencedor, né? Só cuidado com autoajuda, né? Que esses livros só ajudam quem escreveu, mas tem coisa boa também, a gente pode aí extrapolar a qualquer hora e bater um papo sobre isso. Mas isso tudo são verdades científicas, tá bom? E aí eu mostro esse evento recente que a gente pode levar aí para uma extração de um dente. Eu estou preparando um tecido cariado aqui, eu posso ter um elemento dentário aqui, na verdade, né? Posso trazer aqui um molar, mas eu posso trazer aqui uma ATM, aqui os temporais, etc., parietal. Mas esse evento recente, ele tem uma norma, né? Esse evento recente, agudo, ele tem uma norma, e essa norma, quem é? A norma é eu ter uma fibra específica, que na periferia a gente chama de A delta, ela vai adentrar o sistema nervoso central, e aqui fazer a primeira sinapse. E para vocês não se esquecerem, para jamais deixar de se lembrar, que a primeira sinapse, né, em nível central, que aqui vocês já estão diante do gânglio trigeminal, e a gente lembra que todo o gânglio ele fica fora do sistema nervoso central. Esse gânglio nada mais é que o acúmulo dos núcleos dessas células ou dessas fibras nervosas, e é um centro de recepção e de distribuição. E o que é o pior, gente? Não sei se vocês se lembram. O que é o grande veneno? Vamos colocar aqui para frente para a gente entender, eu volto. Eu crio um segundo neurônio. Nesse momento, por ele ser evento rápido, ele tem uma tendência de pegar um neurônio específico, se transforma em segunda ordem, sobe essa via rápida, chega no tálamo e passa para a córtex. E a córtex fala, meu queridão, você está com dor aqui no primeiro molar inferior. Ou, meu querido, você está com uma dor aqui no temporal anterior. Ah, não, você está com uma dor na ATM. Ok? Até aí é fácil. O grande processo nosso, aqui, o que é o revés que eu falo? Para quem não tem experiência nessa área. O grande problema que a gente encontra, na verdade, eu julgo de desafio, é que a partir dessa estrutura aqui, gente, ó, esses núcleos de capacitação do gânglio trigeminal, o que eles acontecem? Quem lembra? Dole uma, dole duas e dole três. Eles voltam, gente. Olha que inferno. Isso aqui é chamado sistema antidrômico. Anota aí. Então, o sistema antidrômico, ou seja, essa sopa de letrinha que tem aqui na periferia, ó, substância P, CGRP, ele vem, bate aqui, carreado, mas ele pode voltar de novo. Então, fica uma retroalimentação.
Isso é uma das justificativas das dores constantes e permanentes, persistentes na face, por via antidrômica do sistema neural, chamado trigêmeo. Tá bom? Deixa eu interromper aqui. Alguma dúvida, gente? Que aulinha gostosa, né? Puta vida. Fala, Adriana. Eu adoro dessas aulas assim. Adoro. Pegaram o jeitinho ali da dor aguda? Então, o vilão, a partir de agora, não é só a periferia que a gente tem que controlar. Por isso que a gente tem que entender de farmacologia. Porque esse sistema antidrômico, anotaram aí? Anotaram? O sistema antidrômico, ele é o grande sustentador de dor crônica na periferia. E como barrar esse sistema? Não tem como. Ele é automatizado. O que a gente pode fazer naquele neurônio de segunda ordem é driblar no couro dorsal da medula ali, ó, driblar através dos antidepressivos tricíclicos, na sua grande maioria, que fazem com que haja um encharcamento naquela fenda neural, que eu vou mais disponibilizar mais o que, hein? O que ele faz, hein, gente? Provinha, pergunta. Para quem está na especialização, é bom. Olha que pergunta boa, Renata. Qual é o papel do antidepressivo? Não é fácil. O povo está mudo. Puta vida, vocês estão com dor de garganta? Estão com Covid na garganta? Ou estou com cagaço e falar bobagem? É, tá assim, né? Tá, a base do antidepressivo é encharcar, é manter a serotonina livre na fenda sináptica, tá? Mas ele tem uma segunda oportunidade. O que acontece com o antidepressivo, ele também ajuda na normatização do sistema antidor. E quem ele é? A base de produção de serotonina. Isso porque eu vim falar de neuroplasticidade, né? Mas faz parte. Então, gente, existem duas substâncias, duas situações dentro do sistema nervoso. Uma chama-se substância periaquidutal. E o outro, o núcleo accumbens. O núcleo accumbens principalmente de dopamina. Aliás, quem é o núcleo accumbens? Nós precisamos estudar neurociência, hein, gente? Depois, senão vocês passam vergonha. Passa vergonha. Por exemplo, o hipervigilante, ele pode ter uma das explicações, isso é uma inferência, não é regra, não é literatura, tá? Isso é o que eu entendo. A possibilidade dele ter também, assim como um drogadicto, assim como um paciente que tem facilidade, né, de excitabilidade de jogo, no sexo, no trabalho, né? O núcleo accumbens, ele é o regulador de um sistema chamado saciedade. O núcleo accumbens, ele libera ou não dopamina, na verdade, que se você fala assim, olha, ele que dá determinado valor para aquilo que você gosta ou não gosta, ou deseja ou não deseja. Ou talvez ele fala assim, você não precisa mais disso, ok? Legal isso ou não? E todo indivíduo que é o drogado, vamos falar assim, né? Que tem problema com droga, com jogo, com muito trabalho, workaholic,
hipervigilante, provavelmente não tem... Isso é uma inferência minha, tá bom, gente? Então, coloca como uma inferência do prof aí, mas que esses pacientes precisam regular o núcleo accumbens. Basicamente, medicação, dopamina. Tá bom? Legal isso, né? Bom a gente abrir o cabeção, né? Tá bom? Será que não tem pergunta? Eu vou tocar o barco aqui. Onde é que eu tô? Tô aqui. E aí, essa estrutura que muita gente já conhece das minhas aulas, mas eu tenho um estímulo contínuo ali, batendo na minha porta. E eu posso ter aqui uma resposta, né, de uma lesão periférica crônica. Eu posso ter o quê? Esse input periférico. Agora, presta atenção na palavra. Neuroplasticidade. Por que que aqui, presta atenção, por que que aqui, nesse nível, em nível já central, essa primeira sinapse, eu posso julgar e falar de neuroplasticidade? Porque aqui, nesse momento, ocorre uma alteração o quê? Nos canais de magnésio. Principalmente, tá, gente? Eu não sei aí, a Renata tá aí, se quiser depois me corrigir ou acrescentar alguma coisa, tá? Principalmente nas moléculas de magnésio, que se rompem e há uma alteração. Na verdade, aqui há uma alteração, né? Eu não vou riscar, porque vai aparecer mais coisa aqui. Vai aparecer, é uma alteração funcional, disfuncional, em reação ao magnésio, e esse neurônio de segunda ordem, ele passa a ter um foco ectópico dentro da modulação. E quem ela é? Vamos aproveitar, eu vou desligar aqui para tirar essas imagens, senão vai ficar bonita a minha apresentação. Espera um minutinho só. Não vai ficar legal. Vou voltar lá. Ué. Achei vocês aqui de novo. Estão me vendo aí de novo? Está vendo a aulinha aí, né? Então tá bom. E aí, o que essa neuroplasticidade faz? Através dessa alteração no neurônio de segunda ordem, eu já pego uma outra via e eu vou modular. Então, quando eu falo em neuroplasticidade, gente, para um sistema de dor crônica, eu tenho que ter modulação. E a modulação nada mais é que todo esse chapeuzinho aqui, ó, representando o indivíduo na sua aparição no consultório de vocês amanhã, na sexta-feira de manhã, irritado, mal-humorado, com alterações importantes no sono, ansioso, depressivo, com alterações importantes somatosensoriais. E aí a gente traz junto tudo isso misturado. Medo, insegurança. E aí junto vem. Essa maledeta tem vida própria. Eu gosto dessa expressão. Essa dor, esse desconforto crônico não tem remissão. Ele atenua, ele melhora, mas não zera. E essas mudanças neurais, entendam isso, que eu gosto de trazer esse novo conceito. Eu posso estar, então, diante de uma dor nociplástica, ou seja, ela nasceu de um estímulo, entendeu, gente? Ó, Renata, isso aqui é legal você levar para o teu grupo, viu? Ela nasce de um estímulo nocivo, mas ela torna-se plástica porque ela sofre a modulação e as alterações são visíveis no fenótipo do paciente. Ou seja, eu posso ter uma dor nociplástica e alterações e não ter... Eu posso ter uma situação nociplástica, ó, e agora não ser dor. Eu posso ter simplesmente ansiedade, alteração de sono, habilidade, mau humor. Isso aqui seria uma resposta nociplástica. E necessariamente não precisa ser dor. E é por isso que boa parte da literatura hoje já está contemplando a DTM como se fosse isso aqui que eu trouxe para vocês no mês passado.
uma dor mista. Uma dor mista lá. Potencial misto de alguns estados de dor. Estamos nós aqui, ó. Olha nós lá. Ó. A DTM aqui, ó. Dor musculoesqueletal. Está dentro desse jargão. Então, a DTM tem nociplasticidade, nocicepção e aspectos neuropáticos. Só de pensar nesse slide, gente, só de pensar nesse slide, a gente tem que começar a parar. Espera um pouquinho. De quem que eu estou falando? De quem que eu estou com quem que eu estou me referindo? Isso aí, gente, é aquele paciente que você fez cirurgia ortognática, Adriano. Esse que você extraiu um siso. É aquele que você colocou um implante. É aquele que você fez uma endodontia. É aquele paciente que você tratou uma resina. Fez uma prótese, uma coroa, preparou um dente. Esses pacientes, eles são da odontologia. Porque, ora, ele pode estar com uma dor de dente primária, ele pode ter com uma lesão neuropática, ele pode estar alterando o humor dele, o comportamento. E aí, depois aparece uma tal da fibromialgia, aparece uma tal da dor de cabeça, e aparece uma tal de DTM. Pergunta. Vocês estão me entendendo? Hein, Adriana? Tá com essa cara aí já de... Deu nó? Porque talvez seja um jeito diferente de eu apresentar para vocês. Uma maneira diferente de eu mostrar para vocês aquilo que eu sempre já falei. Quantos de vocês já não viu essa minha aulinha aí, a Esther, então? Nossa Senhora, talvez Camila, a Elaine, já devem ter visto aí a Renata umas 1000 vezes isso. Mas talvez você use a mesma imagem para falar de uma forma diferente, deu para entender isso? Né? Você utiliza do recurso, mas dá o quê? Um jeito diferente. Então a gente chama isso, na verdade, de reconstruir. Essa é a habilidade de um professor também, reconstruir. Novos circuitos, novas circuitarias. E acho que é isso que é o bonito da DTM da dor. O perigo que eu percebo muitas vezes, a gente quer, não que a gente não quer, a gente precisa, né? Nós discutimos segunda-feira protocolo, né, meninas? Mas o protocolo ele é excelente, né? Todo mundo deve ter um protocolinho aí para orto, para pério, para endo, para prótese, né? Mas cuidado com as variantes, porque o sistema plástico ele funciona. E talvez vocês já passaram na pandemia. Alguém de vocês notou alguma alteração comportamental em vocês durante a pandemia, não? Quem quer falar? Gente, vocês estão muda, pelo amor de Deus. Dá um grito alguém, pelo menos aí. Ah! Grita alguém. Quem que notou alguma mudança? Quem mudou sensível, que pensou, que percebeu que mudou? Se quiser falar o que percebeu, fica melhor ainda. Camila, com esses olhos e essa flor amarela pendurada na orelha aí. E aí? Pode falar, prof? Deve, meu anjo. Acho que tudo ficou mais intenso, né? Mais estresse, o jeito de cuidar, tudo. Alterou tudo. Dá vontade de sair gritando. Dá um exemplo pra gente, então. Você vivenciou isso? Está vivenciando isso em vocês? Assim, né? Por conta da pandemia,
Você sabe que a mãe tem comércio, ficou muito tempo fechado, eu trabalhando, ela preocupada, né? Então as coisas ficaram bem mais intensas, né? Tudo mudou, foi uma nova rotina, um novo tudo, né? Isso. Mas é isso que eu falo, né? Há uma nova rotina, né? Necessário. Isso tudo para se adaptar, neuroplasticidade. E quem assistiu uma live minha 3, 4 meses atrás, lembra que eu falei duas situações que exigem e participam da neuroplasticidade? São duas palavras. Anota. Resiliência e flexibilidade. Então, Camila, se vocês não tiveram resiliência e flexibilidade nessa pandemia, ok? Essas duas palavras de ordem, que elas estão dentro do meu curso, quem fez o curso comigo de atendimento humanizado, eles estão dentro daquela qualificação chamada o quê? Isso vem do Goleman. Inteligência Emocional. né? Então, quem que vai vencer? Quem que vai tirar proveito? Aliás, quem está tirando proveito da pandemia? Quem? Com resiliência, flexibilidade, empatia e alta capacidade de inteligência emocional, está tirando proveito. Agora, se você não tem inteligência emocional, você está xingando a pandemia desde março, tu tá puta da vida, tá de saco cheio, e posso garantir que você está mais fudido do que como você começou. Desculpa a expressão. Porque a gente entende que a pandemia está aí. Alguém pediu a pandemia? Alguém lembrou? Alguém chamou a pandemia? Pandemia! Alguém chamou a pandemia? Não, ela simplesmente, nem na porta bateu. Nem na porta bateu. A hora que você percebeu, tua mulher, teu marido, teu filho, teu vizinho, teu pai, sei lá o quem, pegou essa desgraça. Entendeu? E quando eu falo para vocês, hoje eu tive mais uma experiência, né? Isso agora trazer um pouco lá do comportamento da psicoterapia que eu atendi hoje, paciente. Vocês têm que anotar isso, cara, porque isso vai fazer, ou faz parte da vida de vocês hoje, ou vai fazer parte da vida de vocês amanhã. Porque faz parte, se fez sentido para mim, vai fazer para vocês. Eu não sei quando, pode ser hoje, mas pode ser amanhã, mas pode ser daqui 10 anos. Anota. A dor como simbologia da sua cura. Ponto. A dor como sinal ou simbologia para a sua cura. E aí a gente pode extrapolar a pandemia como símbolo para a nossa evolução. Olha que bonito pensar assim. Muda a chavinha, né? Gostou, Juliana? Agora, não dá para fazer aquela cara de guerra, de mau humor. Tá entendendo o que eu estou falando, né? Porque aí vocês confundem, gente. Olha, presta atenção, cara. Isso aqui, tudo que eu estou falando de vocês é neuroplasticidade, tá? É o paciente crônico, é o paciente refratário. Ele não sabe disso. Mas vocês têm que saber disso. Vocês têm que ter isso na cabeça. A gente tem que entender que neuroplasticidade, ela faz parte de recursos que a gente tem que ter. Então, entender um pouco da regulação humana, ela é importante.
Porque senão o que vai acontecer? A gente vai achar que a pandemia só tem coisa ruim, só tem o lado obscuro, dark da força. E cadê o aprendizado, tudo isso? Então, quem conseguiu ter neuroplasticidade está vencendo a pandemia. Está vencendo a pandemia. Vencer a pandemia é entender a pandemia e tirar proveito dela. Por mais recursos que ela possa ter vindo para nos tirar. Assim como de colegas e amigos, né? A Renata está lá em Recife e a gente vê a Carmen, as pessoas perderam parentes próximos, tio, tia, primos. Não sei de vocês aqui, eu não tive, graças a Deus, esse dissabor de perder parentes próximos com o Covid. Mas isso tudo está trazendo para nós neuroplasticidade. Então anota isso, porque é diferente que vocês entendam. É uma grande diferença. Nossa, tá cheio de luzinha vermelha hoje. Dor diferente de sofrimento. Tá bom? A dor, ela é necessária, fisiológica, a princípio. E o sofrimento, ele é emocional. Sofre quem possibilita. Sofre quem permite. E é bonito vocês saberem disso, viu, Simone? Porque vai chegar uma hora, meninas e meninos, que a gente explica para o paciente e fala assim, presta atenção, é importante que a senhora me fale isso, que o senhor me fale isso. Isso vai gerar um rapport muito grande de vocês com seus pacientes. Eu viro e falo assim, olha, Adriana, eu entendo que você está com dor, mas a dor é diferente de... Agora você tem dor, mas também tem sofrimento. E o sofrimento, ele está aqui, ó. Nós vamos fazer de tudo para controlar a sua dor. Certo? Sua dor somática. Mas também nós temos que ter a habilidade, não precisa falar assim, mas a habilidade nossa pensar que por neuroplasticidade mudar esse cérebro pensante. Entre compreender e aceitar aquela dor e não acrescentar sofrimento a ela. Porque uma coisa eu falo assim, cara, eu tô com Covid, o que eu preciso fazer? Tomo cloroquina, tomo remédio, vamos embora, tô enfrentando. Olha a diferença. Puta que pariu, eu tô com Covid, tô fodido, eu vou morrer. É igual as reações? Não. Não. E você pode ter certeza que o mapeamento do cérebro, ele tá sendo guiado, principalmente nessa hora, por quê? Pelas vivências e crenças que você tem by your family. Religião, crença, etc, etc, etc. Tudo aquilo que você acredita ser verdade. Por isso que o perigo na massa é ficar jogando a mídia, que é isso, que é aquilo, que a massa ignara, que não pensa, ela é manejável. Subliminarmente. Quanto mais você fica preocupando na mídia que o Covid, as pessoas vão entender que aquilo... Tá? Bom, também nem sei porque eu falei tanto disso, mas tudo bem. Amo vocês do mesmo jeito, espero que vocês entendam o blá, 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 porque é importante. Vamos finalizar aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. Eu trouxe para vocês uma coisa interessante. Eu acho que isso aqui todo mundo deve ter acesso, né? É isso aqui. Cadê? Isso aqui é do Oxon, né? Do livro novo dele. E mostra aqui, ó, fonte da dor. Só para a gente entender, agora um exemplo clínico de neuroplasticidade e como a gente lida com ele, ó. Há pouco eu mostrei para vocês lá mesmo, né? Uma fonte de dor em nível cervical, adentrando pelo C3,
faz uma sinapse, entra via talâmica e vai lá, olha, a córtex entende, eu tenho dor no pescoço. Mas essa dor ela pode ser crônica, ela pode virar mais de 3 meses, ter uma cocontração inicial, e por input periférico, input periférico, input periférico, o que acontece? Esse botão chamado receptor, se eu venho aqui ó, com 50 carrinhos, e eu só tenho 25, esses 25 que sobram, eles precisam dissipar essa informação periférica. E como a C3, C2 não tem um coadjuvante, nessa hora o coadjuvante principal do C2, C3 e C1, quem ele é? O V5, ligero. Porque a gente sabe que parte da via nociceptiva da face, ela é feita o quê? Em nível caudal. E esse nível caudal tem uma proximidade muito grande com o nervo, com a cervical. Então, é muito fácil, por neuroplasticidade, que haja uma conectividade entre a cervical e o nervo trigêmeo. O que acontece, a gente vê, né? Deixa eu só tomar cuidado aqui, porque está batendo aqui o som para mim. A gente vê a possibilidade agora da gente trazer um recurso de imaginar que, a partir de um momento X, em média, maior hoje, igual a 3 meses, com a pandemia, acho que isso aqui reduziu a 30 dias, você tem agora uma dor local, né, na ATM, por exemplo, permeada pela sua cervical. Então, isso aqui é um exemplo, através de neurônios motores, né, por input periférico contínuo, que você tem aqui a neuroplasticidade, um exemplo, convergência do quinto par com a cervical. E aí, o que a gente faz com isso? Tem algumas dicas, né? Aí, ó, input contínuo, neuroplasticidade de neurônio na segunda ordem, show. O que eu posso ajudar? O que a gente sabe na literatura? E se eu provocar, né, gente? O paciente chega lá e você provoca essa dor na ATM. Se eu provoco, muitas vezes, a dor na face, qual que é a resposta? Eu posso ter uma resposta negativa, mas eu posso ter uma resposta positiva de dor aqui. Mas, se eu tenho a guia de orientação da dor, a fonte é na cervical, eu posso fazer palpação aqui e o paciente fala, meu, eu não estou sentindo dor. Por isso que a gente brinca, que quando o paciente apresenta para vocês dor na região crânio-cefálica, que vocês façam palpação mandatória, no mínimo em nível cervical, para você evitar de comer bola. Porque aí você vai, através da inspeção de palpação, você acha aquele ponto doloroso, aqui está mostrando um trapézio, mas pode ser o ECOM, por exemplo, e ele vai gerar essa dor à distância. Ou seja, se eu provoco a fonte da dor, eu tenho dor tanto no local, como na dor irradiada. Isso a neuroplasticidade nos dá. Agora, se eu provoco o local da dor, necessariamente eu não tenho exacerbação na fonte de dor. Então, tome muito cuidado com esses equívocos de comportamento nosso na hora das tomadas de diagnóstico. E aí, para a gente fechar a ideia de hoje, se eu vou lá e faço bloqueio, gente, isso, olha, para sedimentar nosso bate-papo de segunda-feira. Olha aí, ó. Por que, Simone? Por que, meninas? É mandatório que a gente faça o bloqueio. Opa. A gente faça o bloqueio. Por que é mandatório? Oh, meu Deus do céu. Que eu faço o bloqueio.
Porque eu preciso fazer o quê? No mínimo, o quê? Diagnóstico diferencial. E se eu não fizer isso, eu como bola. Então, eu vou lá e faço o bloqueio naquela dor de ATM do paciente, ou do dor do dente. Bloqueio lá, o molar. Puta, tô fazendo mal, eu estou com Parkinson. Eu bloqueio essa dor. Qual que é a resposta do paciente? Se eu bloqueio o local aqui na ATM ou a dor de dente, qual que é a resposta? Negativa. Negativa. Eu não debelo nem essa, nem essa. Ao passo que, se eu for astuto e inteligente, a hora que eu descubro esse ponto, que a gente chama de fonte da dor, eu debelo tanto a dor na fonte, como a dor local. Isso aqui, através desses slides da neuroplasticidade, justifica mais uma vez, que a gente faça os bloqueios, seja ele com gelo, seja ele com anestésico, que a gente consiga diminuir, né? Na verdade, o diagnóstico diferencial, ele faz isso, ele diminui o input, principalmente periférico. Ok? Então, um dos exemplos que a gente tem no nosso dia a dia da dor orofacial, quem são? Os pontos gatilhos, ou aqui a gente chamando de neuroplasticidade neural. Então, vale a pena a gente aprofundar, né? Quem gosta de estudar, quem gosta de ampliar, está aí para a gente entender que não é só dor crônica neuroplasticidade, mas eu preciso usar de recursos clínicos para bloquear a periferia, até para dar diagnóstico. Quanto que a gente vem discutindo de caso clínico, quantos dos nossos pacientes, gente, que apresenta dor que ele acha que é da ATM e não é de ATM? Quantos dos nossos pacientes? Um monte, um monte. Para vocês terem uma ideia, só para a gente... Esse menino que eu atendi hoje, menino, 28 anos, sabe, ele veio, presta atenção, ele veio com panorâmica, eu adoro aquilo, essa eu adoro, aquela, sei lá, vou falar aqui, vocês usam, aliás, o que vocês usam aí de exame complementar para ATM? O que vocês solicitam de exame? Estou curioso. Eu solicito a tomografia. Bom, o que mais? Documentação ortodôntica. Depende, Brunão. Mas alguém de vocês pede raio-x transcraniana? Hã? Faz séculos que eu não vejo. Tá, então, eu vi hoje. Ah, só buco. Ó, Adriana, você, olha lá. Aí, esculhamba. Ai, ai. O Bruno, ele chega tarde, mas ele se faz presente, você vê? Ele é fogo. Aí, ó. Então, gente, pelo amor de Deus, transcraniana de ATM, me poupe. Desde 1995, elas já são condenadas, tá? Faz 30 anos, 35 anos, já que não se pede raio-x de ATM, tá bom? Por gentileza. Ali não se vê nada. Eu me eximo até de olhar, eu prefiro nem olhar, porque vai que eu vejo alguma coisa e acho que o paciente tem alguma coisa, né? Então, eu prefiro não olhar, né? Se for pedir alguma imagem, uma panorâmica inicial para ver a relação oclusal, dente e osso. Se você quer ver alguma coisa de ATM, se você quer ver tecido ósseo, tomo. Quer ver tecido mole, ressonância, tá?
Existem uns ultrassons de ATM muito pouco usados, que você pode usar, etc. Mas é tudo blá, blá, blá e não fecha diagnóstico. E pasme, esse menino veio com tratamento. Eu vou fotografar, amanhã eu vou fotografar a placa dele e o diagnóstico de dor crônica na ATM, e um colega, porque ele é uma família muito influente na cidade, né? O que é, Renato? Hã? Abastada. E aí procurou o colega Buco Maquixilo e a única coisa que salvaria ele, com 28 anos, era fazer a cirurgia na ATM. Vixe. Panorâmica e transcraniana, Adriana. Panorâmica e transcraniana. O cara falou que ele tinha dor crônica na ATM e queria operar a ATM do moleque. Eu nunca pedi esse exame. Ó, o Bruno me acusando aí. Sai pra nada isso daí. Não tô acusando, não. Tô falando que só quem pede isso é buco. Só buco. Nunca pedi na vida. Não me põe nesse saco, Bruno. E pasme, cara. O rapaz aqui... Foi um buco que pediu. Foi o Buco Maxilo que pediu para ele uma transcraniana de ATM. Resumo, gente, o moleque hipervigilante, uma dor maceteriana absurdo, ele tem N vícios, ele faz terapia comportamental, ele faz terapia junguiana e depois faz aquela... Eu vou lembrar. 3 tipos de terapia. Tá? Fez acupuntura, usou a placa e não vem melhorando. Ele tem 3 vícios. Eu vou mostrar para vocês os vícios dele. O mais que ele fica assim, ó. Ele joga canino com canino e fica roendo o canino. Outro vício, ele põe a língua do lado esquerdo e fica mordendo a língua. E o terceiro vício, do lado direito, ele fica mordendo a bochecha. Fácil. Só. É só operar a TM que resolve, professor. Isso aí. É isso Manda aí. ela para Brasília. Rapaz, o menino... Sabe aquele cara que tem formiga na bunda? Vocês conhecem quem tem formiga na bunda? Olha lá, Simone conhece. O cara tem formiga na bunda, velho. Não consegue... Meu, o nego não para. Não para.